クラピカは今言いようのない虚しさを抱えていた。Você já perdeu as contas de quantas vezes já viu esse meme em algum lugar? Seja algum vídeo em alguma rede social ou alguém mandando isso pra namorada que fica toda perdida. Mas enquanto alguns riem da sua casa de algum palhaço mandando isso pra sua namorada, será que todos sabem que essa cena tem um peso emocional gigantesco e foi feita dentro de uma das maiores obras-primas já criada? E para você não ficar perdido da próxima vez que ver esse meme, hoje iremos nos afundar com Kurapika e descobrir o contexto complexo que há por trás dessa cena. Antes de mais nada, como eu disse, é preciso um pouco de contexto para entender por que o nosso Kurapika estava se afundando. Se você não conhece Hunter x Hunter, você deveria pausar esse vídeo e começar a ler ou assistir agora. Mas se você não fazer isso, eu prometo que assistindo esse vídeo você vai ficar pelo menos interessado. Kurapika é um dos 4 personagens principais de Hunter x Hunter. E ao lado de Gon, Killua e Leório, eles formam um quarteto extremamente cativante e muito carismático. E mesmo se dando muito bem e passando grande parte da história juntos, todos eles têm objetivos diferentes. E entre eles, Kurapika é quem tem o passado mais traumático e também os objetivos mais obscuros. Kurapika fazia parte do clã Curta, um clã de pessoas teoricamente normais, mas que em momentos de forte emoção mudavam a coloração dos seus olhos para uma cor escarlate. Descobrimos depois que além de mudar a cor dos olhos, nesse momento os Curtas se tornavam mais poderosos. E eu disse que Kurapika fazia parte desse clã, porque justamente por terem esses olhos tão belos, eles foram completamente dizimados, com Kurapika sendo o único sobrevivente. Essa história parece demais com outra que eu já vi em outro anime, não é mesmo? E só pra deixar claro, a primeira edição de Hunter x Hunter é um ano mais velha que a primeira edição de Naruto. Eu estou sentindo uma treta! Mas deixando essa inspiração de lado, vamos voltar para o foco principal do vídeo. Kurapika, sendo o único sobrevivente desse massacre, agora busca vingança pelos seus companheiros de clã e também busca recuperar os seus olhos, já que o clã Curta foi massacrado justamente por ter olhos tão belos. E por conta da beleza dos olhos escarlates, há muitos colecionadores interessados nesses artigos de luxo, que tem grande valor no mercado negro de Hunter x Hunter. E agora que sabemos o que aconteceu, precisamos saber quem fez isso com o clã de Kurapika. E os responsáveis por exterminar inúmeras vidas de pessoas apenas por sua ambição foi a famigerada Trupe Fantasma. A Trupe Fantasma é um grupo de 13 pessoas, sendo o grupo mais temido dentro de Hunter x Hunter. E só fazendo um adendo rapidinho aqui no vídeo. Eu sei que no mangá está tendo acontecimentos que mostram que talvez essa história do clã Curta seja um pouco diferente do que foi contado. Mas como isso não terminou de ser explicado, eu vou me basear na história que foi contada até o momento e que teoricamente é a oficial. Voltando pro vídeo, a Trupe Fantasma, como eu disse, tem 13 membros. E esse número é fixo, porque toda vez que um membro morre, ele é substituído. E agora que entendemos o passado de Kurapika e quem são seus principais antagonistas, temos as informações necessárias para entender toda a complexidade daquela cena. Todos os eventos que culminam naquela cena se passam no arco de York New. E aqui vamos tirar um tempinho para falar dessa obra-prima dos animes. Esse arco trata basicamente de um roubo, o que já por si só, bastante diferente do que vemos em shonens. A Trupe Fantasma quer aplicar um golpe e fazer um roubo em um leilão da máfia. E sabendo dessa informação, Kurapika se infiltra como guarda-costas em uma das famílias da máfia. E é com esse pano de fundo que esse arco maravilhoso se desenrola. Além disso, Togashi toma uma decisão corajosa aqui. Ele praticamente muda o gênero de Hunter x Hunter. O anime focado em treinamento e lutinha abre espaço para uma trama de gato e rato, focado na parte psicológica e nas estratégias dos personagens. Isso porque, como eu disse, a Trupe Fantasma não é temida no mundo inteiro de Hunter x Hunter à toa. Além de ser formada por 13 criminosos extremamente poderosos, eles também são extremamente inteligentes. E não espere aquele clássico momento de superação dos heróis. Em York New, a realidade é dura e os personagens têm que aprender a lidar com ela. E como um sábio já disse alguma vez,
A inteligência do personagem é proporcional à inteligência do autor. E aqui fica claro porque Togashi é a porra de um gênio. A forma como a máfia, a trupe fantasma e nossos heróis agem para ganhar vantagem estratégica sobre os outros é simplesmente incrível. Diferente dos vilões clássicos que estamos acostumados, a trupe fantasma não subestima seus adversários, reconhecendo o poder que a máfia pode ter e mais pra frente na história a ameaça que Kurapika representa. Também porque no decorrer da história é mostrado que a trupe não é apenas um grupo de pessoas que se juntou para fazer maldade, há uma ligação forte entre eles. E mesmo só sabendo a história da trupe muito tempo depois no mangá, Togashi ainda consegue mostrar em pequenos detalhes como eles têm essa ligação forte entre eles. E agora que eu já expliquei todo o contexto desse arco, podemos entender por que Kurapika estava se afundando em um vazio imensurável. Lembra que eu disse que Togashi foi corajoso ao praticamente mudar o gênero de Hunter x Hunter? Aqui ele mostra coragem novamente, já que no arco de York New, o verdadeiro protagonista é o Kurapika. E isso não é implícito na história, você consegue perceber claramente que estamos vendo a história através dos olhos de Kurapika. A duplinha de crianças monstros ainda estão lá. Gon e Killua também são essenciais para esse arco. Eles têm bastante tempo de tela, mas são usados como ferramentas por Togashi para criar situações mais difíceis para Kurapika. Isso porque o único do quarteto que consegue bater de frente com a trupe é o próprio Kurapika. Explicando rapidinho, Kurapika fez um contrato de Nen. Contrato de Nen são usados para potencializar os poderes de Nen do usuário. E dentro desse contrato existe uma restrição. Quanto maior for a restrição, mais poder você ganhará. E eu estou explicando isso porque isso é indispensável para entender a psicologia de Kurapika. E também indispensável para entender o peso daquela cena. Kurapika então coloca como restrição para seu novo poder, que se caso ele utilize esse poder em qualquer um que não for um membro das aranhas, ele morrerá. E como eu disse lá atrás, os olhos escarlates também potencializam os poderes de Kurapika. Sendo assim, ele é o único dos nossos heróis que consegue bater de frente com a trupe. Mas obviamente não com todos juntos. A trupe fantasma inteira ainda é muita areia pro caminhão de Kurapika. No decorrer dos eventos que acontecem com a tentativa de roubo da trupe contra a máfia, Kurapika consegue ficar frente a frente com Uvogin, um membro considerado o mais forte fisicamente da trupe. E mostrando todos os poderes que eu falei pra vocês, Kurapika consegue matar o Govin, deixando claro que sua vingança contra a trupe é real e ele não vai poupar a vida de ninguém. O furto da trupe contra a máfia não deu certo, e além disso perderam um dos seus membros, gerando uma das cenas mais fodas desse arco, que é o Requiem que a trupe fantasma faz para o Govin. A morte de Govin deixa claro que a trupe tem relações próximas entre os membros, fazendo com que até seu líder, que era mostrado como frio e calculista até o momento, derrame lágrimas por seu companheiro. O Requiem da trupe fantasma para o Govin, como era de se esperar, era um banho de sangue contra a máfia. Porém, esse banho de sangue escondia as verdadeiras intenções da trupe, que na verdade era novamente roubar secretamente o leilão da máfia. E eles fazem isso usando uma técnica parecida que a máfia usou para enganar a trupe. Cara, esse arco é genial. E adicionando ainda mais complexidade a seu plano, a trupe fantasma envia um assassino da família Zoldyck, a família do Killua, para matar os dons da máfia, que são os 10 chefes das famílias mais importantes da máfia. E com Illumi, que já tinha finalizado seu trabalho e matado os 10 dons, ele controla um dos chefes da máfia com o seu poder e faz com que ele dê um falso comunicado a todos que estão no leilão, incluindo Kurapika. O chefe da trupe fantasma está morto e é questão de tempo para que os outros membros também morram. Kurapika, cumprindo suas funções como guarda-costa, cuidando da filha de um aspirante a um dos 10 dons, ele e o restante da equipe cumprem sua missão e arrematam o item que ela queria tanto do leilão. E esse item era justamente um par de olhos escarlates, os olhos do seu povo que foi massacrado. E no final do episódio 53, temos a cena que estamos falando desde o começo do vídeo.
E agora fica fácil entender porque Kurapika estava se afundando em um vazio imensurável. Retiraram dele a sua missão de vida, que era se vingar da trupe fantasma. E como se sadismo pouco fosse bobagem, enquanto Kurapika descobre que praticamente sua vida não tem sentido mais, ele ainda está fazendo o impensável, que é tentando comprar os olhos do seu clã massacrado. Kurapika é um personagem que viveu por sua vingança. Tudo na trama que é relacionado a Kurapika é relacionado à sua vingança. E quando ele descobre que o motivo da sua vingança que o trouxe até aqui não existe mais, Kurapika se afunda em um vazio imensurável. E essa cena é muito legal porque nós que estamos assistindo sabemos que a trupe fantasma não morreu, mas de forma alguma essa cena é inútil na obra. Ela nos mostra que Kurapika não quer apenas se vingar. Kurapika é a sua própria vingança. E sem a sua vingança, Kurapika é apenas um vazio. É lógico que ninguém vai deixar de rir, mas da próxima vez que você ver essa cena, você vai entender do que ela se trata. Muito obrigado para você que chegou até aqui comigo. Eu sei que tem muita coisa a ser falada sobre a trupe e o Kurapika, porém eu queria mostrar nesse vídeo do que se trata a cena do meme que tanta gente vê. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Não custa nada para você e ajuda muito, principalmente um canal novo. Se inscreva no canal porque aqui tem vídeo toda semana e tem shorts sobre animes todos os dias.